Para quem é da antiga, ao olhar aquele ícone representa uma coisa. O que representa aquilo ali? Desenho de um disquete. E o pessoal que é muito novo, aquele ícone ali, pessoal, ele é o salvar, ok? Meu nome é Rodrigo Veloso, eu sou responsável pelo seu treinamento na área de informática. Eu costumo brincar que a minha matéria ela é infinita, porque eu sempre vou ter assunto novo para falar. Então, tipo, se me der 5 anos de curso com vocês, eu vou ter assunto para falar por 5 anos, ok? A gente ainda não tem exatamente o que vai cair na prova, né, de vocês. A gente tem a banca. Já é um avanço, porque até então a galera que estava comigo, a gente estava no escuro total, que a gente não sabia nem qual ia ser a banca. Então, o que muda, em geral? É a maneira que se pergunta. Tanto que os alunos que já estavam, quando a gente começou a tratar das questões da banca que de fato vai ser, vocês não sentiram, né, pessoal? Podem ser sinceros, não sentiram tanta, assim, um déficit muito grande, nada disso. É só a maneira que a banca costuma tratar, né? E o que eu pude perceber é que o grau de dificuldade, vamos colocar assim, dessa banca que vai ser a de vocês, da minha área, não é tão elevado comparado a algumas outras, como a FGV, por exemplo, que é uma banca que pega pesado, né? Que de alguns outros concursos, como Polícia Civil, né? Polícia Rodoviária Federal, costuma ser FGV. A de vocês ela é um pouquinho mais leve comparada ao grau de dificuldade, vamos colocar assim, da questão, né? Bom, os assuntos principais que a gente acredita que vocês vão precisar saber, a gente acredita porque não tem edital, né? Então a gente vai assim no que em geral são cobrados nos concursos, principalmente baseado na banca que vai ser a de vocês. A gente precisa que vocês estejam sabendo responder questões de sistema operacional Windows, né? Microsoft Office, incluindo os programas Word, que é editor de textos, Excel, que é de planilha eletrônica de cálculo, PowerPoint, que é de apresentação de slides, e Microsoft Outlook, que é aquele programa de gerenciamento de e-mail, agenda e etc. Né? Esses são os principais conteúdos que vocês precisarão saber até a realização da prova. Tá? Como que é a minha metodologia de trabalho? 90% das aulas vai ser baseada em questões da banca que vocês vão responder, para a gente tratar tudo que é possível dentro daqueles assuntos, tá? Então, não é só pergunta e resposta, tá? Não é show do milhão não, tá, pessoal? Cada pergunta que tiver aqui, nós vamos desmembrar cada assunto que ela trata, nós vamos aprofundar alguns termos que surgem para vocês poderem compreender, né? E aí, lá na frente, vocês estarão com um conteúdo bem amplo em mente. Outra coisa legal que eu acho de trabalhar assim, é que como o assunto ele vai ser muito variável, eu não tiro uma aula para falar de Word, entendeu? Tipo, eu tenho uma questão de Word, daqui a pouco eu tenho uma de Excel, daqui a pouco eu tenho uma de internet, N. Então isso vai fazer com que se torne mais dinâmico e menos maçante, tá? Porque se a gente tira 2 aulas seguidas para falar só de um assunto, pode ser que não fique muito simpático, tá? Então por isso eu faço dessa maneira. Dentro dos conteúdos que nós vamos trabalhar, o que eu acho que é mais puxado? A parte de Excel, tá? Porque exige realmente que você tenha um raciocínio mais apurado no sentido de conhecimento do programa, tá? Exatamente, porque você tem várias fórmulas, várias funções. É claro que a gente já tem uma linha do que costuma ser perguntado, né? Mas assim, é um conteúdo que exige mais de vocês, vamos colocar assim. Nada impossível, mas tem uma certa complexidade. O que eu costumo fazer? Até abri aqui uma questão já de início, mas eu acho que eu vou tomar uma outra iniciativa de começar falando de Excel especificamente, que eu acho que vai valer a pena no seguinte sentido. O Excel, se você não pega, assim, eu não sei o conhecimento que vocês têm, né? Então eu tenho aqui um grupo misto de pessoas que podem ter um bom conhecimento de Excel e pessoas que nunca nem viram. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo começar mostrando o Excel do zero, como se vocês nunca, mesmo para quem já viu, como se nunca tivesse visto Excel na vida, tá? Então, eu acho que é um caminho interessante, porque quando surgem as questões de Excel que tem um pouco mais de complexidade, a galera já está mais inteirada com os assuntos. Concordam? Vamos fazer assim? Vamos começar na aulinha de hoje falando mais de Excel? Essa aula foge um pouco o padrão da maioria das outras. Porque a maioria das outras é isso, é questão e discussão dessas questões. Mas eu preciso dar essa formação mínima para vocês, para que a gente possa trabalhar, tá? Beleza? Alguém falou comigo no WhatsApp ontem, uns dias aí atrás. Tá aqui? Ninguém? Talvez esteja no remoto.
Boa noite aí pro pessoal do remoto. Foi alguém que falou comigo aí do remoto, pessoal? Eu tava em férias, na beirada da piscina, de repente meu celular vibra. Aí eu abri assim, já não tava com a mente muito boa. Uma questão de Excel. Falei, vou responder. Entrei na piscina de novo, voltei, falei, respira. Aí eu olhei, sabe quando você olha com aquela vontade, né? Aí eu olhei assim e falei assim, é tal. nem prestei muita atenção, sabe como? Aí depois eu tenho que falar ali com a pessoa direito. Foi o Bruno, é você, Bruno, que tá aí, ó. Fui eu, ele escreveu, desculpa, Bruno, achei que você tava aqui, tava sacaneando aqui você. Mas não tem nada a ver, tá? Provavelmente conseguiu o telefone com o Railson, né? E aí, mas você não é adivinho, né, Bruno? Que eu tava de férias, né? Eu tirei 2 semaninhas sem vê-los, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar especificamente aí do Excel. Oi! Então, é o que eu... Olha, é o que eu falei. Informática costuma realmente ser um diferencial para quem está prestando. Porque, em linha geral, até uma vez entrei nesse mérito de comentar aqui com o pessoal do... Acho que dessa turma aqui. A gente fazendo uma linha do conhecimento de tecnologia em geral, a gente tem o seguinte histórico. Lá atrás, no fim da década de 90, início da década de 2000, a gente tinha um déficit muito grande de pessoas que sabiam utilizar bem um computador, né? E aí, nesse tempo aí, as pessoas mal sabiam mexer no mouse, né? E aí, a gente foi se tornando muito importante saber usar o computador no início da década de 2000, né? E aí as pessoas buscaram especialização, né? E aí boa noite, elas fizeram cursos, né? E a gente começou a ter uma massa, que é a galera que hoje está com 30 anos, né? Que conseguiu se adaptar e aprender a usar bem o computador. E aí, no fim da década de 2010, né? Lá para 2014, 15, surgiu quem? Os smartphones. E aí o pessoal acabou o quê? Migrando literalmente a vida delas para o smartphone. Então, quem já está no mercado de trabalho e precisa do uso do computador, manteve aquele conhecimento. Mas a gente tem uma galera nova aí, que está hoje, isso não estou generalizando, tá? Mas a maioria das pessoas hoje que tem entre 15 e 25 anos, a maioria não mexe muito em computador, porque não precisa mais, porque o smartphone dá conta da maioria da necessidade dessa pessoa. E aí o que aconteceu? Por que eu estou contando isso? Esse grupo vai ter bastante dificuldade de responder as questões de concurso, porque em geral eles não mexem muito no computador. Eles mexem mais em dispositivos Android ou iOS do que trabalham com o sistema operacional Windows propriamente dito e Office, né? Então assim, o que o concurso quer saber de você? É o que eu falei no início, talvez você não tenha observado. Sistema operacional Windows, Microsoft Office, que é um pacote de programas da Microsoft. O que vai ser importante dentro desse pacote? O Word, que é um editor de textos, PowerPoint, que é para apresentação de slides, Excel, que é planilha eletrônica de cálculo, e Microsoft Outlook, que é o gerenciador de e-mails. Então, é mais ou menos isso. Não. Ele vai te perguntar, por exemplo, como que uma determinada ferramenta funciona, ele pode perguntar. Ele pode te apresentar um ícone de uma ferramenta e te perguntar o que ela é. Ele pode te apresentar uma função de Excel e te perguntar qual o resultado que aquela função vai dar. São muitas... Ele vai brincar com esses conhecimentos que, assim, voltando ao foco da sua pergunta, não necessariamente a pessoa sabe fazer no computador, mas ela tem que ser treinada para responder as questões. Entendeu? Agora, se você conhece de fato, você vai passar a conseguir raciocinar em cima do que está sendo proposto. Você vai deixar de ser uma mera respondedora de questões, entendeu? Então, fazendo uma analogia. O vestibular da minha época, há muitos anos atrás, ele era conteudista. Ou você sabia e marcar correto ou não. Hoje, o Enem ele tem uma outra proposta. Ele consegue buscar do candidato se ele tem aquele conhecimento ou não. Não é verdade? A questão ela é contextualizada, ela praticamente te dá o assunto que ela está te perguntando,
e aí você dá uma resposta a partir daquele... Então, assim, o concurso ele ainda é conteudista, tá? Ele quer saber, assim, precisão, ele quer saber atalho para fazer uma coisa, que é, na minha opinião, não mede conhecimento de ninguém saber atalho de teclado, mas cai muito, tá? Então, assim, a gente vai tentar suprir todas essas necessidades aí durante as nossas aulas, tá bom? Beleza. Então, pessoal, vamos começar com esse cara aqui, que é o Excel. Para quem nunca viu, essa é a cara dele. Eu só vou escrever aqui para o Railson, porque o bate-papo aqui sumiu aqui, não sei se caiu ou o que pode ter acontecido. Só um instantinho que esse negócio de duplicar a tela aqui, tem uma hora que o mouse some aqui de tal maneira. Achei. Senão o pessoal de casa não consegue falar comigo. Só vou escrever aqui para o Railson vir aqui só um instante, mas eu continuo com vocês. Vou deixar chamando aqui. Beleza. Então, pessoal, enquanto a gente não restabelece aqui o bate-papo, vamos apresentar essa janela aqui do Microsoft Excel. Opa, Railson, dá um pulinho aqui, por favor, amigo. Valeu. Então, pessoal, voltando aqui, né? Essa é a tela do Microsoft Excel. Ele faz parte de um pacote de programas. O bate-papo aqui, acho que caiu, não sei o que aconteceu. Só para garantir que o pessoal de casa não... Dá uma olhada aí para mim. Eu até tentei voltar no navegador para ver se era alguma coisa. Eu sei que é uma treta para voltar, então eu falei, vou chamar a Ilse, que é melhor. Voltou? Beleza, obrigado. É, eu sei. Conta do redimensionamento, né? Beleza, então. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Pessoal de casa, o bate-papo tinha caído aqui para mim. Se vocês tiverem alguma questão, reescreva aí, por favor, tá bom? Pessoal que está no remoto. Bom, então vamos lá. A gente está falando do Excel, que é esse aplicativo que faz parte do Microsoft Office, né? O Microsoft Office ele é fabricado pela Microsoft. Esse programa ele é pago, né? Ele não é gratuito. E para você ter esse pacote de programas, não basta ter o Windows. O Windows é o sistema operacional que gerencia o funcionamento do computador como um todo. Falaremos mais disso mais à frente. O Microsoft Office é um pacote de programas que você instala e a partir daí você vai ter esses programas que nós falamos. Word, PowerPoint, Excel, Outlook, dentre outros. Porque esses são os que vão ser cobrados de vocês, mas o Office tem outros programas também, tá bom? Beleza? Então esse cara é o Excel. O que esse cara faz? Planilha de cálculo. Então tudo relacionado a raciocínio lógico matemático, você pode utilizar o Excel, ok? O que ele tem aqui que é específico dele? Vamos lá. Essas barras que você vê aqui em cima, elas são, você tem aqui as divisões em guias ou em abas, tá vendo? Então você tem a guia página inicial, a guia inserir, layout da página. Essas abas ou guias, elas dividem as ferramentas em grupos. Então, por exemplo, lá no cantinho tem um primeiro grupo chamado área de transferência. Não sei se você está vendo aqui. Mesmo a tela sendo grande, às vezes fica pequeno, né? Depois um grupo fonte, um grupo alinhamento, um grupo número, tá vendo? Então ele separa as ferramentas em grupos. Muita coisa aqui é comum a todo o Microsoft Office. Se você abrir Excel, o Word vai ter coisa parecida. Se você abrir o PowerPoint, vai ter coisa parecida, tá? E o que tem aqui que é específico do Excel? Essa é a primeira barra aqui que é exclusiva e específica do Excel, que é a barra de fórmulas, tá? Essa barra aqui, todo o raciocínio lógico, matemático que você fizer, vai aparecer dentro dessa barra aqui, tá? Então, fiz uma conta no Excel, eu vou poder acompanhar por ali. Observe que o Excel, pessoal, ele é dividido em colunas, que é representado pelas letras, A, B, C, D, E, né? Toda vida. Quantas letras tem o abecedário, pessoal? Isso. Depois que ele termina o abecedário, o que será que ele faz? Vocês sabem? Ele vai continuar combinando. Então, ele vai lá, A, B, A, C, A, D, A, E, até chegar lá no final de novo. Depois ele vai B, A, B, 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 C, B, D, B, E, e aí assim sucessivamente, ele vai juntando 3 letras, 4 letras, ok? Para poder ter bastante coluna. E você tem aqui as linhas, que está aqui do lado, o cabeçalho de linhas.
só dar uma diminuída na velocidade desse mouse. O pessoal que estava na última aula minha lembra que nós estivemos mostrando como que alterava a velocidade do ponteiro do mouse, vocês lembram? E aí o que aconteceu? O mouse está voando, eu encosto nele, eu nem consigo chegar onde eu quero. Então só um instantinho que eu vou só alterar aqui rapidinho. Essa tela aqui está horrível de ver, porque a posição... Só um instante, só para voltar aqui a velocidade. Nossa, estava muito ruim. Beleza. Ok. Então, pessoal, voltando onde estávamos. A gente tem aqui o cabeçalho de colunas, que é representado por letras, e o cabeçalho de linhas, que é representado por números, né? Tá vendo que tem, não sei de onde você tá, dá para enxergar que tudo fica dividido em retângulos? Esses retângulos, que eu dei um zoom aqui para otimizar, é o que a gente chama de célula. Uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha, tá? Se você já brincou de batalha naval ou de war, que provavelmente não, é muito parecido, tá? O que acontece? Por exemplo, nesse momento, eu estou na célula D5, tá vendo? Que é o encontro da coluna D com a linha 5, ok? Vou clicar numa outra qualquer, me fala qual que eu tô. H8. É sempre a letra, depois o número, para identificar a célula, tá? As células, como eu disse, são o encontro de uma coluna com uma linha. Elas nunca se repetem. Você não vai ter duas células H8. Elas são únicas, ok? Então, eu vou clicar aqui na célula A1, que está aqui em cima, beleza? E a gente vai começar a brincar aqui no Excel de fazer alguma coisa que use o raciocínio lógico, tá? Então, eu vou utilizar um exemplo que eu costumo, que eu acho que pedagogicamente funciona. Vou botar aqui salário, gastos e resto. Observe que para que eu pudesse digitar nessas células, bastou eu clicar e digitar, mais nada. Não sei se vocês observaram, quem só mexeu no Word, lá no Word normalmente tem aquele pontinho piscando. Vocês sabem o nome daquilo? Ponto de... Ponto de inserção é o nome daquele pontinho. Aqui no Excel a gente não precisa que ele esteja aparente. Clicou na célula, digitou, já foi, tá? A gente vai colocar aqui um valor do salário, tá? Então vou inventar um valor qualquer aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa também. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Eu vou colocar aqui um valor monetário, tá? Quando a gente escreve no papel um valor monetário, a gente coloca como? R cifrão, né? Vamos supor, eu vou botar aqui um valor de, sei lá, 5.500. Se eu fosse escrever no papel R cifrão 5.500,00. Não é essa a maneira correta de fazer? No Excel, quando a gente tratar de valor monetário, a gente não vai digitar o R cifrão. Vai ser colocado depois automaticamente. Outra coisa. Agora o Railson quer falar comigo. Oi, Railson. Oi. Tá, só um instantinho. Vou fazer aqui, você vê se tá aí legal. Vê? Foi? Acho que já desligou. Então, pessoal, voltando aqui. A gente não vai digitar o R cifrão. E não vai digitar também aquele ponto, tá? A gente só vai usar vírgula caso tenha centavo. Se o número que você for digitar não tiver centavo, você não coloca nada. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, 5.500, só 5.500. Agora, se fosse 5.525 centavos, aí sim, vírgula 25. Então, vírgula só se tiver centavo. Beleza. Para pular para a célula da frente, eu posso clicar com o mouse, ou lembra no teclado uma teclinha chamada Tab? Se você não lembra, eu vou abrir o teclado virtual aqui para otimizar e também para o pessoal de casa poder ver. Só um instantinho. Ok, apareceu do lado de cá, só um instantinho para eu catar ele aqui. A tela aqui está virando de outra maneira diferente do que... Ok. Ó, isso aqui é um teclado virtual só para otimizar, né? Essa teclinha aqui é o Tab, tá vendo? Deixa eu clicar lá de novo para mostrar para vocês como é que funciona. Então eu quero ir para a célula da frente, eu posso apertar o Tab, ok? Então o cara ganha lá R$5.500, né? Vou colocar um valor qualquer para ele gastar aqui, tá bom? Beleza. E aí, pessoal, o que que acontece? Lembra que a gente falou que esses são valores monetários? Então o ideal é que eles tivessem o quê? O sinalzinho de R cifrão, a formatação bonitinha, né? O que que eu vou fazer para
automaticamente colocar isso. O mouse aqui no Excel, o normal é essa cruzinha branquinha, tá vendo? Lá no Word a gente está habituado àquela setinha, não é? Aqui o normalzinho é essa cruzinha branquinha. Você para na célula onde você quer fazer a alteração e é semelhante ao Word quando a gente arrasta para selecionar. Clica, fica clicado e arrasta. E aí, aqui no grupo número, eu tenho essa ferramenta, tá vendo? Tem um desenho de umas moedinhas. O nome dela, vou sempre comentar isso, a galera que já estava sabe. Por muitas vezes, a questão mostra o desenho da ferramenta e te pergunta que ferramenta é aquela. Então é importante que você passe a observar o nome das ferramentas, ok? Então, por exemplo, essa ali chama formato de número de contabilização, ok? Ele pode lançar essa imagenzinha lá e te perguntar que ferramenta é essa. Então a gente tem que se habituar. Quando eu clico nesse botão formato de número de contabilização, se eu clicar direto, ele já fica formatado para a nossa moeda corrente, tá vendo? Mas, como existem outras moedas que também são importantes para a nossa região geográfica, ele também vai disponibilizar aqui as principais. Então, o que é importante para a economia em geral global? A moeda do seu país, o dólar e o euro, que são as duas principais moedas do mundo, né? Então, se você quisesse formatar como dólar, bastaria clicar aqui, ó, inglês Estados Unidos, tá vendo? Ou em euro, você também poderia aqui. Então, o símbolo do dólar é somente o cifrão e o símbolo do euro é esse símbolo aqui, ok? Então, você poderia clicar em qualquer uma dessas opções. Ah, mas eu queria libra esterlina. E aí você pode clicar em mais formatos e procurar aqui, ok? Mas disponibilizado de cara vai ficar aqui real e dólar. Real, dólar e euro, ok? Então, cliquei aqui, beleza. Bom, então olha só, o cara ganha R$ 5.500,25 e ele gastou R$ 3.896. Então a gente vai ter que fazer o que para descobrir quanto sobrou? Subtrair, né? Vamos falar dos símbolos os símbolos que a gente utiliza para fazer as operações matemáticas aqui no Excel. Soma é o sinal que todo mundo já usa. Subtração também. Multiplicação é o asterisco. E a divisão é a barra, ok? Então o que muda é só multiplicação e divisão. Os outros continuam o sinal padrão, ok? A gente já usa isso meio que na minha época, né? No segundo grau, a gente já usava o asterisco para representar a multiplicação. Acho que vocês devem usar isso ainda até hoje, né? Então vamos lá. Qualquer raciocínio lógico matemático, você tem que começar no Excel com sinal de igual, ok? Sempre. Então apertou lá, ó, igual. Qual é o valor que essa pessoa ganha? R$ 5.525,25. Só para lembrar, senhores, o que a gente está fazendo hoje é inventar roda. A gente vai fazer de uma maneira bem gradativa para que todos acompanhem o raciocínio, para depois a gente ir avançando, tá? Então, para quem já sabe Excel, perdoe esse início de aula, porque a gente precisa construir grãozinho por grãozinho, tá bom? Então, olha... Colocou lá o valor que o cara ganha, menos o valor que ele gasta, que foi quanto? R$ 3.896. Lembrando, dentro da hora, no momento ali de fazer o cálculo, a gente não vai botar o R cifrão, não vai botar o ponto, só vai usar vírgula se tiver centavo. Se não tiver, não vai usar. Enter. Então ele mostrou aqui que sobrou para ele guardar 1.604. Lembra que eu falei da barra de fórmulas? Se eu clico numa célula que dentro dela tem um raciocínio lógico matemático, aqui dentro na barra de fórmulas, esse mouse está acabando a bateria, por isso está uma desgraça. Aqui dentro da barra de fórmulas você vê o raciocínio que foi aplicado. Olha lá, R$ 5.525 menos R$ 3.896. E ali na célula você fica vendo o resultado. Ok até agora, pessoal? Só que olha só, essa não é a forma mais inteligente de fazer. Porque olha só, se porventura o salário dessa pessoa mudar ou o gasto mudar, o resto vai ficar o quê? Desatualizado. Então, por exemplo, essa pessoa aqui passou a ganhar R$ 6.789,56. Quando eu der Enter agora, aquele resto ali está o quê? Desatualizado. E aí eu teria que apagar, ou aqui dentro da barra de fórmulas e colocar um número novo, ou simplesmente apertar a tecla Delete, né, o Delete, e fazer de novo, não é verdade? Boa noite, tudo bem? E aí o que acontece? Para ficar mais inteligente, ao invés de, na hora de fazer o cálculo, você escrever o número, lembra que o Excel ele é organizado em células? Ao invés de escrever o número que está ali, a gente vai colocar a célula. Porque aí você vai dizer assim, ao invés de colocar
igual 6.789,56 menos 3.896, você vai colocar assim, igual, qual é a célula que está o valor do salário? A2, menos a célula que está o gasto, que é o quê? B2. E aí você vai estar trabalhando na informática, a gente chama isso de incógnita, que é a mesma coisa na língua portuguesa. Você está dizendo, é o que está dentro de A2 menos o que está dentro de B2. Você não sabe o que está lá. Então, se oscilar para mais ou para menos, o raciocínio vai ser automaticamente atualizado. Então, como é que vai ficar? Olha, igual, qual é a célula que os senhores me falaram que está o valor do salário? A2, menos a célula que está o valor do gasto? B2. E aí, dei Enter. Pronto, já me deu o resultado. Se eu clicar nela, na barra de fórmulas, eu vejo o que está escrito lá dentro. Lembra disso? E se você alterar, como agora você está trabalhando com uma incógnita, você está dizendo, eu quero o que tiver dentro de A2 menos o que tiver dentro de B2, o que for alterado aqui automaticamente será atualizado. Então esse cara aqui passou a gastar 4.689. Quando eu der Enter, automaticamente o resto vai atualizar, olha lá. Ok? É por isso que a gente sempre preferir usar a célula e não o número que está lá dentro. Porque se porventura alterar, o cálculo automaticamente será recalculado. Joia até agora? Raciocínio ok? A qualquer tempo, pessoal, se porventura você se perder, não entender, se você precisar que eu explique de uma outra maneira, é só falar que eu vou fazer isso imediatamente, ok? Beleza? Bom, então olha só, pessoal, aqui no Excel, vamos gravar esse arquivo para a gente já falar de alguns detalhes. Para salvar na informática é a mesma coisa que gravar, ok? Para salvar, eu posso clicar aqui nesse botão que é o salvar, tá? Para quem é da antiga, ao olhar aquele ícone, representa uma coisa. O que que representa aquilo ali? Desenho de um disquete. E o pessoal que é muito novo, aquele ícone ali, pessoal, ele é o salvar, ok? Então, o que que ocorre? Ao clicar aqui, ele vai querer saber onde que você vai querer gravar. Eu posso também, ao invés de clicar nele, clicar em arquivo e depois em salvar. Beleza. Ou ainda, eu posso utilizar um atalho de teclado para salvar. Qual é o atalho para salvar, senhores? O pessoal que já estava aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, fala. Olha só, gente. Uma coisa que é um desafio para nós que falamos português, que é o seguinte, o Microsoft Office ele tem atalhos que só valem para a língua portuguesa, ok? Português do Brasil. E se ele estivesse instalado em inglês, ele seguiria o padrão de atalhos internacionais. O que vai ser cobrado na prova de vocês vai ser o Office em língua portuguesa. Então os atalhos que vocês precisarão saber são os atalhos do Office em língua portuguesa. Então por que eu estou falando isso? O salvar na versão em português é o Ctrl B de bola, dentro do Microsoft Office. Fora do Microsoft Office, quando eu digo fora, qualquer outro programa tirando o Word, PowerPoint, Excel, Outlook, aqueles que a gente falou, tipo, se você tiver em outros programas, em geral, para salvar é o quê? Ctrl S. Aqui não. No Office, no Word, no PowerPoint, no Excel, no Outlook, para salvar é Ctrl B. Ok? Então, fiquem com essa informação, porque pode ser que te perguntem para salvar dentro de um programa do Office, da Microsoft, ou em uma outra situação. Então, em outros programas para salvar, Ctrl S. No Microsoft Office, Ctrl B. Ok? Isso. Quais os programas do Office que você precisa e vai estudar aqui para a prova? O Word, PowerPoint, Excel, Outlook. São os 4 programas que vocês vão trabalhar aqui comigo para se preparar para a prova, porque o Office tem outros programas, né? Não só esses. Esses são os que mais importam. O Word, PowerPoint, Excel, Outlook. Tá? Escreveu o nome deles? Vou abrir aqui o bloquinho de notas e escrevo. O mouse tá ruim pra cacete. Abriu do lado de cá? Oi? Para fazer o quê? Para selecionar tudo? Ctrl T. E fora do Office, Ctrl A. Olha só, gente. Deixa eu fazer uma observação aqui. A gente está falando, então, do Microsoft Office. Ok?
O Microsoft Office não tem só esses programas aqui, ok? Mas os que vocês precisam saber é o quê? Word, PowerPoint, Excel e Outlook. Beleza? Esses são os programas que vocês precisam saber do Office e que vai ser cobrado de vocês, ok? Lembrando que o Office tem outros programas ainda, tá? Isso aí. E nos outros programas do Office também, que a gente não vai tratar no detalhe, porque teoricamente não vai ser cobrado de vocês. Teremos certeza absoluta quando sair o edital. Oi, Ctrl B de bola. Então, ó, o atalho para salvar, ó, CTRL, que é o Control, né? Mais a letra B de bola. Beleza? Por que eu pontuo esses atalhos? Todo atalho que eu pontuar com vocês são atalhos que são comuns e que, com certa frequência, são questionados. Infelizmente, tem uns atalhos muito loucos que às vezes eles perguntam também, tá? O pessoal que já está comigo aqui há mais tempo sabe que às vezes eles trazem uns atalhos assim. Por que eu falo muito louco? Atalho que ninguém usa. Os caras vão lá e perguntam, tá? Então, é grau de maldade elevado. Não pense que a prova é boazinha. A prova é para... A prova, por muitas vezes, as questões, você vai ler e vai falar assim, claro que a resposta é A. Aí você vai ler de novo e fala, caraca, não era. Porque uma palavrinha solta ali, ok? Então tem que ter muita atenção. Boa parte da prova, pelo menos da minha área, vai impactar em você ser um bom interpretador de textos, ok? Então você vê, a língua portuguesa vai ser importante em todos os momentos para vocês, ok? Então, voltando lá. A gente vai agora salvar. Então, como a gente comentou, Ctrl B ou clicar aqui no salvar, né? E aí eu vou escolher um local qualquer aqui, uma pasta qualquer do computador. Eu vou gravar, por exemplo, na área de trabalho, com a data de hoje, 26/7, tá? Beleza. Olha só, gente, uma informação importante aqui. Quando a gente grava um arquivo dentro de um programa, esse programa vai gravar em um formato que indica que pertence àquele software, ok? Aquele programa. Então, por exemplo, quando a gente grava um arquivo do Excel, ele automaticamente irá gravar no formato, na extensão XLSX. Se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer, vamos fazer um exemplo aqui do nosso cotidiano. Se eu tenho uma chamada com nomes de alunos, eu tenho duas pessoas com o nome Ângela. Como que a gente vai diferenciar uma da outra? Através do sobrenome. Então, as extensões são como se fossem os sobrenomes dos arquivos, que vão indicar para o sistema operacional que tipo de arquivo aquilo é. Então, por exemplo, se for uma planilha de Excel, a extensão mais comum é o XLSX. Se fosse um arquivo de texto feito no Word, seria o quê, pessoal que já estava comigo? DocX. Se fosse um arquivo feito no PowerPoint, seria o quê? PPTX. Ok? Não, foto é outra coisa. Está falando das extensões do Office. Oi. Então, são as extensões dos arquivos que vão identificar que tipo de arquivo aquilo é. Então, por exemplo, a gente viu que o Excel, por natureza, qual é a extensão do Excel? XLSX. Só um adeno. Esse último xzinho, ele foi adicionado da versão 2007 para cá do Office. Quem é das antigas, ia só até o X. A gente falava assim, formato do Excel, XLS. Mas é XLSX. Todo o Office atual, ele tem esse xzinho no final, tá? Beleza? Então, como a gente estava falando, olha, extensão natural aqui do Excel, XLSX. Do Word, qual era, senhores? DocX. Do PowerPoint. Isso, PPTX. PPTX. Isso, PowerPoint, né? O Outlook, eu não vou me preocupar com extensão. Vou explicar por quê. Em geral, claro que você pode salvar coisas no Outlook, mas não é uma prática, tá? E, assim, nunca vi se cobrar isso. Então, vamos nos preocupar com o que é de fato importante, né? Então, ó, o Word DocX, se você guardar isso, já vai te ajudar muito, tá? O Word DocX,
PowerPoint PPTX, Excel XLSX. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Você já sabe que a pasta é um local que você grava os seus arquivos, não sabe? Então, por exemplo, eu escolhi gravar na área de trabalho. Eu tenho um arquivo aula, que é um arquivo do Excel, um arquivo aula que é do Word, um arquivo aula que é do PowerPoint. Eu posso ter esses 3 arquivos no mesmo lugar, porque eles têm diferentes extensões. Um é extensão XLSX, o outro é DocX e o outro é PPTX. Isso vai indicar para o sistema operacional Windows, quando você der um duplo, qual programa que ele vai abrir para poder ver aquele arquivo. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?